2003 teve aquele episódio que o empresário Henrique Salvador comprou a Rádio Eldorado. Aquilo era um negócio que ninguém imaginava que acontecesse naquela ocasião. E aí o seu Henrique, inclusive, nem me conhecia. Ele me chamava de João Carlos. Nem meu nome ele sabia. João Carlos. E como eu tinha recém saído da Rádio Eldorado, ele pediu, olha, você vai apresentar o programa que é do Adelor. De manhã cedo. De manhã cedo. Aí eu apanhei de guarda-chuva na rua, na frente da rádio. E, nossa, eu enfrentei barra terrível. Mas por que? Não te queriam lá, cara? Porque eu fui substituir o cara que era... Eu fui substituir o cara que era a voz da cidade. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O cara é versátil. Desde 1981 tá na lida e na comunicação. E eu não vou nem ficar apresentando ele, porque vocês assistem ele todos os dias e escutam essa voz. Há quanto tempo em Criciúma já? 20 anos. 20 anos? Em julho deste ano fechou 20 anos. João Paulo Mestre, que prazer lhe receber. Muito obrigado pelo convite. Você me recebeu no seu programa, tinha que vir no meu, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidado, lembrado aqui para estar contigo aqui. É muito João, bom. Por que você inventou de ir para comunicação? Cara, eu fui empurrado para a comunicação. Obrigado. Eu fui meio que obrigado para ir para a comunicação. Até há pouco tempo eu parei para pensar por que eu estou na comunicação. Acho que foi porque eu sofri bullying quando eu era criança. Eu não sabia falar português. Você não conseguia falar? Eu falava arreia, tera. Eu sou de origem alemã e aí na escola, lá no ensino fundamental, uma historinha de teatro, dia desses eu ganhei um papel que tinha que falar muito. Eu não conseguia falar a palavra cotia. E aí a professora disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um papel mais importante de todos. Você é o réu do processo aqui. O réu não falava nada. Eu virei o tatu. O tatu, fiquei quieto. Eu não sabia falar. Acho que foi aí que eu acabei entrando para essa coisa, porque não tem, comunicação não tem. Na minha família não tem absolutamente ninguém. Seu primeiro trabalho na comunicação foi qual? Foi no rádio. Foi no rádio, o primeiro trabalho foi no rádio, uma cobertura de futebol. Foi antes de 81, ainda foi em 70 e alguma coisa, 79, 78, 79. Faltava repórter, faltava repórter na rádio lá e eu me candidatei. Eu andava em volta. Eu gostava muito de ouvir os narradores de futebol. Eu ia para o estádio, eu não ia ver o jogo. Eu ia ver os narradores de futebol. Eu ficava na cabine olhando para os narradores. Então, aquilo me encantava. Eu achava aquilo mais bonito que a bola rolando, né? E foi daí que eu resolvi. Jogando botão. Virei narrador de Narrava botão. O botão. E dali eu resolvi, um dia desses, criar uma equipe de esportes. Eu comecei criando uma equipe de esportes. Não existia naquela emissora de rádio. O dono, de tanto eu pentelhar ele disse, não, então monta uma equipe de esportes. Faz o que tu quer, para de encher o meu saco, mais ou menos. E eu peguei um carroceiro, Jorge Botelho, o nome dele. Ele recolhia papel na cidade, o carroceiro. Era o que, o teu comentarista? Porque eu via ele nos campos de futebol narrar também. E ele era fã da Rádio Tupi. E ele tinha alguma dificuldade dentária. Ele tinha só um time de bocha, um pouco mais. E o Jorge Botelho queria ser narrador, o sonho dele era ser narrador. E aí eu convenci o dono da rádio de que esse cara poderia ser. Levei uma fita cassete na época e o dono da rádio disse, então bota esse cara aí. Até que no dia da estreia, o patrocínio era Vinho de Caxias e o slogan era Vinho de Caxias, pouco preço e muito vinho. Alegrete, no Rio Grande do Sul. E ele entrou, não teve dúvida. Vinho de Caxias, pouco vinho e muito preço. Levou ao desespero o narrador. Acabou já, né? E a rádio era Gazeta de Alegrete. Ao invés de ele falar Gazeta de Alegrete, ele entrou rasgando. Aqui, Super Tupi. Porque ele ouvia Tupi do Rio de Janeiro. Foi um desastre a transmissão. E aí acabou a equipe de esportes. No primeiro jogo? No primeiro jogo. Teve 45 minutos só de transmissão no jogo, numa Rádio Gazeta, 1370 em Alegrete. Aí, passado algum tempo, aí depois as coisas se acumularam. Isso não foi para o currículo? Esse aí você não botou no currículo? Essa história ficou fora do currículo, nunca. Não. Depois, mas quando é que você começa a se transformar no comunicador que você é hoje? Depois eu fui para o Exército,
Eu cheguei a fazer carreira, curso de sargento temporário, sargento de carreira no Exército, e eu não fui sargento de carreira porque eu peguei duas prisões, eu mudei de comportamento quando eu tinha terminado o curso. 4 dias de cadeia e depois mais 8 dias de cadeia. E com isso eu não tinha como ser promovido de cabo para sargento. O que você fez? Mandou alguém a merda lá? O que foi? Uma agressão, eu estava guardado, estava atrás das grades. Outro dia eu publiquei no Facebook essa foto, muita gente, o cara atrás da grade, verdade, eu atrás da grade. Mas a minha primeira pena foi injusta. Foi uma discussão com o oficial, eu não atendi a ordem do oficial, e ele me penalizou com 4 dias de cadeia. Eu estava preso, né, no Exército, claro que é muito diferente de uma prisão comum. E quem é do Exército sabe, então você tendo 2 condenações, 2 prisões, você muda o comportamento de bom para insuficiente. E nesse período eu acabei ficando preso e um subtenente foi lá tirar um sarro. Tá preso, aquela história. E eu, pelo meio da grade, meti a mão nele. Pegou mais 8 dias. E aí eu peguei 8 dias. E aí mudou de comportamento. De bom para insuficiente e eu perdi a condição de promoção. Acabou minha carreira militar ali. Mas aí tinha um oficial que era Hélio Nepomuceno de Andrade, um grande árbitro de futebol e que sabia dessa minha paixão pela narração esportiva. Aí, num segundo momento, a gente montou uma equipe de esportes e aí sim, aí a coisa ficou legal. Aí ficou bacana, o negócio ficou grandão? Aí ficou bacana, aí começou... Você ficou no Rio Grande do Sul há muito tempo trabalhando em comunicação? Eu trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul, eu comecei, na verdade, na cidade de... O meu início, e depois eu abortei, foi na minha cidade de Três Passos. Cidade pequena? Tem um repórter muito famoso, da Globo, Marcos Losica. O Marcos Losica, eu e ele fomos um sábado pela manhã para fazer um teste na radiodifusora. Ele rodou no teste e eu passei. Aí tu imagina, o Marcos, onde está o Marcos, né? Se ele tivesse sido aprovado... tivesse sido aprovado, reprovado, a carreira dele seria diferente, né? E o Marcos então nós somos da mesma cidade. E depois, uma segunda tentativa, aí sim, foi em Alegrete, comecei fazendo futebol. Mas logo depois entrou a história de cobertura política na minha vida. Aí eu fui fazendo de tudo no rádio. Fui narrador. Eu cheguei aqui como quem queria emprego em Criciúma. Pedi para o Adelor, cheguei aqui, eu nem conhecia Criciúma. Não conhecia nada, cara? Não conhecia nada, só era apaixonado pelo Criciúma. E era apaixonado pelo Criciúma porque o Criciúma derrotou o time aliás, o Criciúma derrotou o Grêmio e o time da minha cidade, o São Luís de Juí, tinha derrotado o Grêmio no mesmo ano, 1991. Para ti o Criciúma então o Criciúma era tudo. Eu vim para cá por causa do Criciúma. Eu cheguei aqui... Mas você chegou sem emprego aqui, sem nada? Sem emprego, sem nada, sem conhecer absolutamente ninguém. Aí eu telefonei para o Adelor, na verdade para o Silmar Velter, que era o apresentador da RBS TV, na bancada ao lado do Adelor. Eu digo, estou na cidade e eu quero emprego. Eu quero trabalhar aqui na cidade, porque eu estava de férias lá. E aí ele me apresentou para o Adelor e o Adelor, você vai fazer alguma coisa aqui na Rádio Eldorado? Alguma coisa você vai fazer? Alguma coisa você vai fazer. Você narra? Narro. Mas numa hora dessa, cara... Eu virei narrador. Em 1999 eu fui o narrador do rebaixamento do Criciúma na Rádio Eldorado. Que azar, hein? 99, terminou, eu falei para o Adelor, digo, cara, eu não sou narrador. Então traz um narrador. Então te vira, busca o narrador. Aí eu fui lá, contato, J. Del Fabro. Aí eu sou o responsável pela vinda do Jotão aqui. E a história vai rolando aí, né? Tá, e depois, daí aqui você sai da história do futebol e começa a dedicar para outros? Aí eu fiquei no futebol e aí eu tentei o esporte amador, eu loquei o esporte amador na Rádio Eldorado. Só que não deu certo. A cobertura era sua? O produto era seu? O produto era meu. Eu terceirizei as noites da Eldorado e o fim de semana, ou sábado ou domingo, quando o Criciúma não jogava. Fiz o Campeonato Praião, o maior Praião que teve aí, eu montei uma equipe de esportes legal, inventei alguns comentaristas aí e fizemos muita loucura. E não deu certo e eu resolvi voltar para o Rio Grande do Sul. Aí pedi demissão da Rádio Eldorado, só que nesse período o Márcio Cardoso me convidou para ir para a Ulha Negra. E ele insistiu, fica aí, vai para a Ulha Negra. Lembra que a Ulha Negra, quando entrou em 2002, entrou com um timaço, entrou arrebentando. Arrebentando, me lembro. E aí eu fui para a Ulha Negra. E aquilo parece que foi um negócio assim... foi meio que uma providência, ou uma grande coincidência, uma providência divina, como queiram definir. Porque aí eu fui para a Rádio Eldorado e aí em 2003 teve aquele episódio que o empresário Henrique Salvador comprou a Rádio Eldorado.
Aquilo era um negócio que ninguém imaginava que acontecesse naquela ocasião. E aí o seu Henrique, inclusive, nem me conhecia. Ele me chamava de João Carlos. Nem meu nome ele sabia. João Carlos. E como eu tinha recém saído da Rádio Eldorado, ele pediu, olha, você vai apresentar o programa que é do Adelor. De manhã cedo. De manhã cedo. Aí eu apanhei de guarda-chuva na rua, na frente da rádio. E, nossa, eu enfrentei barra terrível. Mas por que? Não te queriam lá, cara? Porque eu fui substituir o cara que era... Eu fui substituir o cara que era a voz da cidade. Me vestiram a camisa 10, imagina eu entrar agora. Caraca, e eu vesti na seleção brasileira a camisa 10 do Neymar. E eu era um estranho no ninho. Eu não estava numa lista de convocação. Ninguém sabia quem era o João Paulo. E aí, de repente, no dia 4 de agosto... Abre o microfone você. Abro o microfone, uma segunda-feira de manhã é comigo o microfone. Mas ninguém anunciou nada, não teve nada? Não, teve. Foi tudo muito rápido. A venda da Rádio Eldorado foi muito rápida. Né? Ela foi de sexta, tudo isso aconteceu de uma quinta-feira até a segunda-feira, a estreia. O Adelor se despediu na sexta... E eu estreiei na segunda-feira. Você foi convidado quando? Sábado ou domingo? Eu fui convidado na quinta-feira, eu fui convidado. Tá. Que era para ter tido uma estreia na sexta-feira. Aí na noite de quinta-feira abortaram o projeto. Mas eu fui... Tudo isso, olha, em 48 horas eu tive que me preparar para assumir o programa mais importante que tinha no rádio, né? Naquele horário. Tremeu, rádio, 7 horas. Tremeu? Tremi. Tremeu, Tremi assim, muito. Eu não dormi, tive episódios. E o primeiro debate político? Porque aí a emissora de uma família que tem um candidato no processo político. E aí, em 2004, não dá para o João Paulo comandar o debate. Não tem condições. Altair Guide, Décio Góes, Francisco Agamenon Goldinho, Clésio Salvaro e Anderlei Antonelli, os candidatos. E aí eles vão para o debate, dentro da Rádio Eldorado, e aí toda aquela desconfiança de que o uso da rádio... Imparcialidade, a briga toda toda. Aquela discussão. Aí na época, eu tinha me separado, eu estava morando num hotel, era 10h30 da noite, mais ou menos, eu recebo uma ligação de uma fonte do seguinte, olha, o Altair Guide vai bagunçar o debate amanhã. Ele vai tocar para essa questão de rádio. Poxa, eu não dormi a noite toda, né? Outro dia eu chego de manhã muito cedo, o debate começava às 7h40, eu cheguei na rádio antes das 7 da manhã e encontro o Altair Guide lá. E aí eu cheguei, peguei no braço do Altair. Digo, Altair, se tu vem preparado para o debate, eu também estou preparado. Mas eu, na noite anterior, eu tinha tomado umas canjibrinas fortes. Estava preparadaço. Eu não tinha dormido, tá? Eu tinha tentado me acalmar e, E o Altair, tudo certo. Passados alguns anos, um dia o Altair nos convidou para um café na casa dele. E eu perguntei para o Altair, tu estava preparado para aquele... Não. Não, quem te passou essa informação passou equivocado. Até hoje eu não sei se isso é verdade. Que sacanagem, que sacanagem. Mas eu passei um momento tenso, imagina, e o debate foi uma maravilha. Vamos falar um pouquinho da carreira daqui para frente na volta, pode ser? Vamos nessa, Eu tenho o prazer de receber aqui comigo ele, João Paulo Messer, um dos grandes nomes da comunicação no sul do Brasil. É rapidinho, é só o tempo da gente coletar uma fonte aqui, a gente já volta. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Perdeu um programa Humanos? Humanos Talk Show lá no YouTube, você vai curtir todas as entrevistas, inclusive essa com o mestre João Paulo Messer. Você está todo dia ao meio-dia aqui? Todo dia aqui na RTV, do meio-dia ao meio-dia e 45, apresentando a TV aqui. Mas é um mundo muito diferente do rádio, João, para você? Ou é tranquilo? Não, muito tranquilo. Não, se assemelha muito, eu não sei se eu gostava, eu te confesso que o que eu mais gostava de fazer é fazer jornal. Jornal impresso? Me perguntar. O jornal impresso, para mim, ele tem um... Você sabe quando o artista diz que ao invés de fazer novela, ele prefere fazer o teatro? E ninguém acredita nele? E ninguém acredita, todo mundo lá, a televisão, o cinema. No meu caso, eu prefiro mesmo é escrever. Eu gosto mesmo é de escrever. Na ordem de preferência, jornal, televisão e rádio se iguala. O rádio, até porque ele teve presente em toda a minha vida, o rádio. No jornal eu tive alguns momentos que eu saí. Televisão eu trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei na área do esporte, trabalhei na RBS muitos anos, né?
Mas aí mais voltado ao esporte. Ô, e João, apresentei o Bom Dia Rio Grande, que ninguém queria apresentar, acordar às 5 da manhã todo dia. Você acorda que horas hoje para apresentar o teu programa? 5 da manhã. 5 da manhã? 5 da manhã. Que hora você vai dormir? Todo dia 5. Meia-noite, 11 horas, meia-noite. Às vezes um pouco mais tarde. Nunca pensou em desistir do programa, cara? Tão cedo? Cara, essa coisa do rádio é uma paixão muito grande. E eu sou bom de cama, cara. Se eu não tiver programa, eu durmo a manhã toda. O sábado pela manhã eu durmo toda a manhã. Eu não tenho dificuldades de continuar dormindo. Mas eu acho que eu nunca pensei em desistir. Isso não é problema para mim, acordar cedo. Porque, cara, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou um cara... Para mim, todo dia é um novo dia, eu sinto uma motivação. Não teve um dia que eu acordasse, pô, mas tem que ir lá. Que saco. Não, nunca aconteceu isso. Eu gosto muito do que eu faço. Você é um homem, um comunicador de opinião forte. Já falou que não devia muitas vezes? Já. Mas eu até me acho ponderado. Você acha? Não, eu vejo você mais ponderado hoje. Você está mais tranquilo. Eu acho que a função... até o público pede um pouco mais de agressividade. Só que eu procuro normalmente fazer o contrapeso. Eu hoje estou muito mais moderado do que eu já fui em determinados momentos. Porque eu tenho por mim que o veículo de comunicação, tu tem uma responsabilidade muito grande. Você conduz a condição anímica do teu público. Se você começar e jogar para baixo, na manhã, se você jogar para baixo o teu humor e você mergulha com isso o teu público, você precisa entender isso. Se eu chegar agora e quiser acirrar o conflito dos Bolsonaro e dos Lula livre... Para você é muito fácil. É muito fácil. Eu vou estar fazendo aquilo que todo mundo gostaria de ouvir, mas eu estou sendo irresponsável com o veículo de comunicação. Eu preciso usar o veículo de comunicação para ponderar, para deixar as coisas um pouco mais equilibradas. Mas já rolou uma opiniãozinha? Já. Passou do limite? Já rolou. Mas eu acho que rolou muito mais arrependimento de não ter falado determinadas coisas. De não ter tido a coragem de dizer certas coisas. Isso sim. E depois que passa, acabou, né, cara? Depois que passa, não adianta, você perdeu a oportunidade. Você não volta mais. Porque essa questão política, principalmente, acusação política, eu gosto de me identificar politicamente. Eu trabalho numa empresa que tem um vínculo político, pronto, ponto. O telespectador, aliás, o ouvinte, ele tem que saber disso. Ao receber a minha leitura, a minha avaliação, ele precisa saber disso. A pior coisa, mano, é se eu esconder... O jogo, né? Se eu esconder o jogo. Eu sou favorável que a gente tenha, como tem nos Estados Unidos, que os veículos de comunicação se posicionem sobre determinados assuntos. Mas isso não te incomoda como comunicador? Me incomoda não poder fazer isso. Se posicionar? Não poder me posicionar. Primeiro porque a nossa cultura não permite isso. A nossa cultura não permite isso. Nós não estamos preparados aqui. Eu acho que estamos caminhando sutilmente para isso. Acho que os veículos de comunicação estão lentamente caminhando para isso. Mas veja o que está acontecendo agora com o Estadão, com Folha de São Paulo. Entende? Eles receberam um carimbo muito carimbo muito forte. Mas, poxa, eles têm um posicionamento. Então, deixa claro esse posicionamento. Eu gostaria muitas vezes de tomar um certo posicionamento. Eu não posso, pelo próprio prefixo, pelo próprio veículo, pela concessão, pela legislação e pela questão cultural. Político já te deu muito nó, cara? Me dá um nó direto. Político me dá muito nó. Mas eu tenho alguns, olha, a convivência que eu tenho, tem muito político aqui que eu conheço o nó. Olha, tem uns políticos novos aí que são ligeirinhos, viu? São bem rapidinho. São rapidinho. Você já colocou hoje muita gente em saia justa, cara? Eu não gosto de colocar as pessoas assim, em saia justa. Aquela beliscadinha, só pro cara dar uma... Já. É aquela história, Eu tenho uma característica muito de... Eu não faço pergunta muito agressiva, porque eu espero a pergunta lá na frente, entende? A pergunta mais importante não pode ser das primeiras. Você espera uma espécie de confissão lá na frente que vem meio ao natural.
dá linha para o peixe e lá na frente ele vai dizer aquilo que você quer. Eu sou muito dessa característica. Eu procuro... Eu tenho eu acho que um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida foi agora, recentemente, do ex-governador Raimundo Colombo, quando ele disse, numa determinada confraternização, ele disse: João Paulo, tu vem com aquela conversa mansa, 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 e quando vê, tu perguntou aquilo que você queria e eu disse aquilo que eu não gostaria de dizer. E já foi, entende? Quem sabe eu vejo em mim uma das virtudes profissionais que eu tenho. Foi um elogio que combinou com aquilo que eu penso. Você pode ser amigo de político, João? Ou isso não é permitido? Você tem que ter um certo distanciamento, porque quando você é amigo de político... Eu, por exemplo, sou amigo eu sou autor de uma candidatura. Eu sou autor de uma candidatura a deputado, atualmente está suplente. Mas, por exemplo, eu sou autor da candidatura do Cleito Salvaro. Como é que eu vou fazer uma crítica? Eu sou amigo dele, a avaliação dele tem que ficar... Eu não estou... Sabe aquela história do juiz que diz o seguinte: eu me sinto incompetente para fazer a avaliação desse ou daquele, mas eu sou um ser humano. Eu, em determinado momento, também transpirou aquela coisa política. Eu disse: pô, por que tu não vai? Por que tu não faz uma candidatura? A combinação de fatores fez isso. Você que plantou sementinha, foi plantando a sementinha? Foi, eu e o Paulinho. Devagarzinho, plantando eu que fiz a cabeça do empresário Henrique Savara, que gosta muito de política, e eu fui lá e disse: ó, seguinte, você tem que botar o fulano de candidato e pronto, né? Então, agora, aí eu vou te dizer, eu não posso ter relação de amizade com ele, então o que eu faço? Eu evito, todas as vezes que eu faço um comentário, eu digo: olha, é o seguinte, ó, sou amigo pessoal do cara e estou fazendo um comentário. Se eu tiver que comentar, evito comentar. Tá? É como aquele juiz que vai julgar um caso de alguém com quem ele tem uma relação Você já fez mais estreita. Tudo que queria na comunicação? Eu acho que já. Você já passou por tanto veículo, né? Eu já passei por tantos veículos, eu já entrevistei tantas pessoas. A entrevista mais marcante da sua história? Para mim tem uma alguma? Tem uma para mim que é hora concurso. Para mim foi a entrevista da filha de Luiz Carlos Prestes, porque eu fui entrevistá-la, Luiz Carlos Prestes, do movimento tenentista, e eu não sabia, eu sou filho estudante da ditadura. E eu recebi a pauta no jornal: olha, você vai entrevistar a Anita Leocádia Prestes sobre coluna Prestes. E ela está hospedada na casa do médico Dr. Antônio Loitchuk, que é o médico do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Como é médico, eu imaginei, pô, eu vou lá entrevistar alguém sobre coluna cervical. E eu cheguei na casa... Bem informado, hein? Eu sentei na frente dela e eu disse assim: doutora, vou fazer o seguinte, eu vou ligar o gravador aqui, a senhora vai falando... E depois eu pergunto. E eu liguei o gravador, ela sentiu que eu não sabia do que se tratava. Eu lembro que eu disse para ela: a senhora fala sobre o método. O método? O método. E aí depois eu pergunto. Deu 30 minutos, deu aquele tireque na fita, eu virei a fita, continuou, falou mais 30 minutos. Tive uma palestra particular da filha do Luiz Carlos Prestes. Né? Quer dizer, você não entrevistou ela? Eu não entrevistei ela. Você deixou ela falar. Só que na época o xodó era escrever as páginas centrais do jornal. E eu voltei, e pior que meu editor não sabia do que se tratava, porque senão ele teria ido, senão ele não teria me mandado, porque era uma entrevista muito importante. E aí eu voltei para o jornal e eu escrevi as páginas centrais do jornal. Escrevi num dia, o jornal saía na terça, na quinta e no sábado. Eu escrevi isso na quinta, na outra segunda-feira uma escola me chamou para eu dar palestra sobre coluna Prestes. E eu fui dar palestra, coluna Prestes. Eu virei mestre em coluna Prestes. Sabia tudo. Então essa entrevista para mim ela foi... E olha que eu entrevistei todos os personagens que pode imaginar. Até Ronald Biggs, do homem do assaltante, do trem pagador, eu entrevistei já aqui na Rádio Eldorado, eu entrevistei ele. Você é um cara que enrola muito bem, cara? Você consegue fazer o embromation? Ah, sim. Se tiver que ficar 15 minutos aqui dando uma enrolada, vai fácil? Só tem um cara que tem mais habilidade do que eu, que é o Dante Bragato Neto. Ele enrola mais. O Dante é muito bom nisso. Mas, muitas vezes eu já comecei a perguntar e não sabia o que ia perguntar. Sabe quando você começa? Bom, fulano, e você começa a falar, e você não sabe o que vai perguntar. Eu sei, eu já fiz muito. Então, aí você vai, daqui a pouco, vou perguntar isso. Você encontra uma luz, né? Encontra, aqui é a saída, né? Isso acontece. Mano, isso acontece quase todos os dias.
quase todos os dias, até porque, pô, eu tenho 3 horas de programa de manhã, coisa, mais 1 hora na televisão ao meio-dia. Agora eu tirei 1 hora que eu tinha à tarde também, mas, olha, 4, 5 horas por dia. Já fiz muita pergunta que eu comecei sem saber o que eu iria perguntar. Bom, eu sei que vai acabar o programa, porque acabou aqui. Porque acabou? Já acabou, não tem mais. Acabou o programa. Acabou, né, cara? Você não deixou nem eu falar? Pois é. Me arrependi de ter te convidado já. João, obrigado. Mas nós somos humanos, né? Obrigado pela presença, cara. Que prazer te receber. Eu falei desde o primeiro dia que opa, telefone ao vivo aqui, que isso? O cara não trabalha em comunicação, não sabe que tem que desligar, cara. Agora que eu botei no modo avião aqui e disparou o alarme aqui. Obrigado pela presença, cara. Te admiro demais, te conheço há alguns anos, não muitos, né, cara? Mas é um prazer dividir as câmeras da RTV com você. É recíproco isso e dizer, mano, que tu tá, inclusive, tu tá criando uma forma diferente. Eu acho que você tá avançando legal em termos de levar a comunicação de uma maneira um pouco diferente. Você e a Pete estão fazendo um trabalho muito bacana. Esse programa aqui é um exemplo. A gente precisa quebrar certos paradigmas aí da comunicação e vocês estão fazendo isso de forma muito bacana. Obrigado. De você o maior dos elogios. E de você, você já sabe, eu só tenho que agradecer todas as noites comigo aqui na RTV. Não esqueça de uma coisa, hein? Sabendo que você vai perguntar ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.